No dia de hoje eu quero te trazer mais informações aqui sobre o Internacional para o jogo contra o Flamengo, mas eu quero te trazer aqui um certo bastidor impactante que o Magrão trouxe para a gente sobre o Kehler, que retorna hoje como jogador titular do Internacional depois de 80 dias. O goleiro que foi muito bem no ano de 2022 e não conseguiu repetir isso em 2023, até por isso a chegada do Rocher chegou para também suprir essa lacuna que o Kehler deixou na meta do Internacional. E no vídeo hoje eu quero te trazer mais detalhes sobre essa situação do Inter que visa o jogo da terça-feira contra o Bolívar, e a escalação de hoje já tem a ver com terça-feira, mas eu quero te falar que tem alguns titulares que vão jogar hoje, tá bom? Então só antes de começar o vídeo, roda a vinheta. Bom dia, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui a mais informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, eu peço para ti já deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações. Além disso, eu quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as informações do Colorado no dia de hoje. Eu quero começar realmente aqui falando sobre o jogo que o Inter tem hoje contra o Flamengo. Jogo que não deve ter capacidade máxima do Maracanã, porque eu vi diversos torcedores do Flamengo reclamando que o ingresso está R$ 160, o mais barato, só para vocês terem uma ideia. Então para o jogo hoje, que está marcado às 6h30 da tarde, vai ser um jogo aí que vai ter uma capacidade de 45 a 50 mil torcedores e não vai ter a capacidade máxima do Maracanã, que por exemplo é de 70 mil torcedores. Além disso, eu quero te falar exatamente sobre a escalação do Inter que deve ir a campo, que não tem Sérgio Rocher, que está suspenso, e que não tem Eduardo Cudê na casa mata. Apesar do Cudê ter viajado para o Rio de Janeiro, vai ficar no hotel acompanhando o jogo, e o Lúcio Gonzalez vai treinar o Internacional dentro da casa mata, mas sempre recebendo algumas instruções que o Cudê vai fazer por meio do seu ok-tok. Além disso, o Inter que deve poupar jogadores, já que está pensando no jogo da próxima terça-feira, às 7 horas da noite, contra a equipe do Bolívar, onde a capacidade máxima do Beira-Rio vai ser colocada em jogo, né? 50 mil torcedores são esperados por essa partida. Mas eu quero te falar exatamente sobre a escalação para hoje, que tem Kehler no gol, na lateral direito Hugo Malo, aí a dupla de zaga que deve ter Vitão, Nico Hernandes, na lateral esquerda Carlos de Pena, mais à frente Gabriel, Bruno Henrique, Matheus Dias e Maurício, na frente Pedro Henrique e Luiz Adriano. Essa é a escalação que o técnico Eduardo Cudê / Lúcio Gonzalez deve mandar a campo. Lembrando que o Inter, se não vencer hoje o jogo contra o Flamengo, porque, vamos ser bem sinceros, time reserva, sem treinador na beira do campo, não tem o Rocher, então a tendência realmente é de um insucesso no dia de hoje. O Inter pode terminar a rodada na zona do rebaixamento. O que precisa acontecer para acontecer essa infelicidade por parte do Internacional? O Bahia precisa vencer o seu jogo, o Santos precisa vencer o seu jogo, e além disso, além desses dois clubes vencer, o Goiás também tem que vencer. O Goiás que pega o Corinthians no Itaquera, então acho muito difícil perder. O Bahia que pega o Botafogo fora de casa, também acho muito difícil. E o Santos pega o Atlético Mineiro fora de casa. Então os três times que tem que ganhar jogam 3 jogos, os 3 fora de casa. Então acho muito difícil o Inter entrar na zona do rebaixamento e sequer desses 3 times pontuarem. Eu acho que a diferença hoje em relação ao 17º colocado vai ser mantida a mesma. Óbvio, vale ressaltar, se o Inter vencer contra o Flamengo, o Inter chega a 27 pontos, consegue ultrapassar, dependendo do número de pontos, o Corinthians, mas vai depender muito se o Corinthians vai ganhar o seu jogo, mas consegue ali fazer uma, duas colocações acima. Então pode terminar até na 12ª colocação, mas vai depender ali de uma série de resultados, tá bom? Outra coisa que eu quero te trazer é exatamente esse bastidor que o Magrão trouxe sobre o Kehler. O Kehler que depois de 80 dias volta a atuar no gol do Internacional. O jogador que foi muito bem em 2022, inclusive fez uma atuação inesquecível no Maracanã no jogo do Brasileirão, que terminou 0-0 ano passado. Se vocês vão lembrar bem, realmente o Kehler foi uma peça fundamental do Inter naquele jogo, onde o Mano Menezes já recém tinha chegado, estava colocando ainda a ordem na casa, até virar aquele Inter que foi vice-campeão brasileiro. E o Inter aí acaba fazendo ali naquele jogo um retrancão, o Inter segura 1-0, 0-0 na verdade, e acaba tendo como melhor jogador da partida o Kehler, que faz defesas muito boas. E depois desse ano bom de 2022 que o Kehler teve, né, que teve uma baixa muito grande do goleiro Daniel,
No começo dessa temporada, com a venda do Daniel, ele se torna o primeiro goleiro de maneira indiscutível. Começa falhando muito no Campeonato Gaúcho, o Inter traz o John, começa o Brasileirão, não tá bem o Kehler e logo troca por o John ser titular, o John vira o que vira e depois acontece a chegada do Rocher. E depois esse goleiro Kehler chegou a virar terceiro goleiro, chegou a muitas partidas sequer ser relacionado do Internacional. E hoje, o Kehler, a partir de agora, volta a ganhar oportunidades com o técnico Eduardo Cudê. E aí eu quero te trazer um bastidor muito legal que o Magrão falou pro Duda Garbi no assado, onde ele disse que o Kehler, primeiramente, é um torcedor do Inter, né? Porque o Kehler tá nas categorias de base do Internacional desde que ele é criança e é um goleiro que nos treinos realmente, para ele conquistar essa confiança dentro de campo, realmente é questão de confiança, porque ele é um bom goleiro. Ele diz que o Kehler, inclusive, ele fala uma frase muito forte: o Kehler ainda vai dar alegrias ao Internacional, segundo o próprio Magrão. Então é um goleiro que se confia muito a direção do Internacional, tanto que o Inter liberou o John, não quis adquirir o jogador de maneira definitiva. O Inter que poderia ter comprado o John caso tivesse pago cerca de 9 milhões de reais. O Inter não pagou esses 9 milhões de reais para ficar com o Kehler como segundo goleiro e ter o Rocher como goleiro titular. Rocher, todo mundo sabe, vai muitas vezes para a seleção uruguaia, vai ter data FIFA, então muitas vezes o Kehler vai ter que ser acionado. E isso, nesse momento, deixa a direção, certamente, neste momento, a direção, não a torcida, né, confiável no nome do Kehler. E hoje ele tem essa grande chance realmente de conseguir mudar a cabeça do torcedor. Voltar a ser aquele Kehler de 2022 e não Kehler de 2023 que a gente viu, onde era um goleiro muito inseguro, goleiro que não sabia sair jogando e que logo começou a ter muita parte de críticas por parte da torcida. Além disso, falando até sobre o Magrão, né, que trouxe essa aspas forte, né, confiando muito do Kehler, né, que são grandes amigos, diga-se de passagem, falando que ele ainda vai trazer muitas alegrias ao Inter. O próprio Magrão vale ressaltar que uma informação contratual sobre esse profissional, que tem contrato terminando só até o fim da temporada. A direção do Inter tinha oferecido uma extensão de contrato lá quando ele chegou, ele recusou essa extensão de contrato, disse que fica até o final do ano no Inter, e aí se ele achar, olha, realmente eu tenho ainda mais coisa para fazer no Inter, eu posso agregar ainda mais, aí ele gostaria de continuar no Internacional, dependendo de quem ser a nova direção. Óbvio, pode acontecer a reeleição por parte do presidente Alessandro Barcelos, como pode acontecer uma nova, pode ter um novo presidente do Internacional, Roberto Melo, outros nomes aí que estão sendo cogitados. Então ele vai depender, ele vai esperar até o fim do ano para dar essa resposta à nova direção do Internacional ou a mesma que vai continuar. Mas acredito eu que se continuar a mesma direção, né, se acontecer a reeleição por parte do presidente Alessandro Barcelos, muito possivelmente o Magrão vai ser reeleito por parte do Internacional, tá bom? Vai ser renovado o seu contrato para ser mais específico para vocês, mas Prob acaba também sendo reeleito porque ele vai ficar no Internacional. Se a oposição ganhar, acho pouco provável que ele fique, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações. Logo mais eu volto com novas informações. Valeu, falou e foi!